Prezados professores e professoras, este vídeo foi produzido com a intenção de possibilitar momentos para o estudo dos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, destinado aos professores da educação infantil. Para tanto, está organizado a partir de uma leitura crítica dos cadernos 1, 2 e 3, os quais se organizam em 3 unidades cada. A opção pelo olhar crítico do material foi identificada como pertinente, visto que trabalha com fundamentações que não se relacionam às elegidas por nossa rede de ensino. Por isso, selecionamos pontos que consideramos convergentes à perspectiva adotada pela ESME, Psicologia Histórico-Cultural, considerando a situação oportuna para alinharmos nossas concepções enquanto rede e para ampliarmos a possibilidade de olharmos as diferentes vertentes, sabendo identificar em qual delas a nossa rede tem norteado os trabalhos pedagógicos. Na sequência, apresentamos considerações sobre cada caderno. Bom estudo! A primeira unidade do caderno 1 trata de docência e formação cultural, na qual é destacada a ideia de formação cultural como experiência de expansão de percepções do mundo e ampliação de ações do cotidiano, o que implica deslocar-se das concepções de cultura e de formação cultural como posse ou acúmulo de objetos e saberes. O texto explica que, nesses casos, o qualificativo de culto é utilizado de modo parcial, pois privilegia o conhecimento de certas manifestações e produções culturais, que são consideradas elevadas ou superiores a partir de um determinado juízo e modelo sócio-histórico. De acordo com o texto, esse modo de entender a formação cultural impõe reflexões sobre a responsabilidade docente de, por meio de ações culturais, ampliar os horizontes de experiências de vida das crianças no cotidiano da creche e da pré-escola. O trabalho docente na educação infantil reúne ao mesmo tempo grandes expectativas e grandes questionamentos, que são atravessados pela revisão contemporânea dos sentidos culturais de ensinar e de aprender, em uma sociedade cada vez mais voltada para a especialização técnica dos saberes e fazeres. O texto ainda traz a necessidade de se perceber a dimensão formativa e transformadora das experiências estética e poética da linguagem, no encontro entre adultos, bebês e demais crianças. A responsabilidade da mediação docente está em alcançar os meios para as crianças transformarem e ressignificarem experiências de linguagem instauradas em seu grupo social. Há um elemento comum que sustenta a constituição de qualquer agrupamento social, ou seja, qualquer sistema cultural e a diversidade de suas expressões, a produção de linguagem. Essas e outras reflexões propostas na unidade, segundo o texto, visam contribuir para a compreensão e valorização da formação cultural das professoras como elemento fundamental para o exercício da docência na educação infantil. Pensar e realizar uma docência na educação infantil que dialogue com os cenários contemporâneos implica abandonar alguns modelos que vincularam o ensino instrumental, aquele da transferência ou da divulgação da informação, a uma relação autoritária e empobrecida com o conhecimento. A partir dos trechos elencados nesta unidade, colocamos a necessidade de elucidar alguns pontos que estão relacionados ao tema. Para tanto, o texto, o papel do professor e do ensino na educação infantil, a perspectiva de Vygotsky, Leontiev e Elkonin, objeto de estudo da rede na primeira formação de coordenadores do PENARC 2018, na qual a autora Juliana Pasqualini reforça as bases da concepção de desenvolvimento infantil adotada pela nossa rede, afirma que o termo cultura, na teoria vigotskiana, refere-se à totalidade das produções humanas, isto é, a tudo aquilo que se contrapõe ao que é dado pela natureza, que resulta da ação criadora e transformadora do homem sobre a natureza. A transformação da natureza pelo homem implica também a transformação de sua própria natureza, emergindo assim
Historicamente, a partir da atividade social humana, novas formas de comportamento e novos processos psicológicos, especificamente culturais. Nessa perspectiva histórico-cultural, compreende-se o ensino como fonte de desenvolvimento e evidencia-se a importância das condições de vida e de educação da intervenção do adulto. Na unidade 2 desse caderno, Docência na Educação Infantil, Contextos e Práticas, o texto trata da especificidade da docência na educação infantil e traz alguns questionamentos. O que é ser professora da educação infantil? Quais os desafios enfrentados no seu cotidiano no exercício da docência? Segundo o texto, aproximar-se desse tema exige analisar aspectos históricos, culturais e políticos que estão na base da constituição dessa etapa da educação básica e da definição da formação exigida do profissional que nela atua. Nesse sentido, traz o debate sobre o papel da educação infantil e faz alusão à questão da curvatura da vara, a qual ora trata esse segmento como assistencialista, ora como período preparatório para o ensino fundamental, e conclui que a prática profissional faz parte de um contexto mais amplo de relações, que a torna uma ação social, histórica e cultural, marcada por visões, representações e concepções que a influenciam, mesmo que não se tenha plena consciência disso. O reconhecimento de que as crianças são sujeitos ativos, criativos, capazes de interações com os outros e que têm direito à educação desde seu nascimento, consiste em um dos fundamentos da educação infantil. Como pessoas em desenvolvimento, as crianças, desde os primeiros meses, nos seus primeiros anos de vida, constituem-se no contato diário com os adultos e com outras crianças, aprendendo sobre o próprio corpo, sobre o corpo do outro, sobre os objetos, sobre a natureza e sobre o ambiente em que estão. Partindo desses pressupostos, é que a unidade busca trazer à reflexão o significado de ser professora de crianças de 0 a 5 anos. Importante dimensão de nossa reflexão refere-se ao reconhecimento das crianças, inclusive dos bebês, como sujeito de direitos. A compreensão das funções e do papel social e político que a professora da educação infantil desempenha e pode desempenhar em nossa sociedade, ao lado do profundo conhecimento das crianças com as quais trabalha, é de fundamental importância na concretização desse direito. A natureza da prática educativa e o desafio da integração entre cuidar e educar, bem como a brincadeira e as interações como fundamentos do desenvolvimento da educação infantil, são aspectos fundamentais cujas relações são exploradas nesta unidade. Suas implicações para a formação inicial e continuada dos docentes da educação infantil, assim como para as condições de trabalho necessárias ao exercício da profissão, são também analisadas. Não se pode negar que as necessidades de cuidado e as condições para novas aprendizagens vão se modificando ao longo do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, podem apresentar-se distintas para um grupo de crianças que têm em comum a mesma idade, mas não necessariamente as mesmas necessidades e condições. Atender às especificidades, valorizando a diversidade, é assegurar o direito de todas as crianças ao pleno desenvolvimento e participação na cultura. A criança faz parte das condições essenciais ao desenvolvimento individual nos planos físico, social, afetivo e cultural. A brincadeira, quando ela acontece no ambiente da educação infantil, oferece inúmeras possibilidades para desencadear outras situações de aprendizagens, como o desenvolvimento e a ampliação da linguagem oral e escrita, a compreensão das relações temporais e espaciais, bem como aquelas afetas às dimensões relacionais. Buscando complementar a leitura dessa unidade, trazemos o documento produzido em Bauru como proposta pedagógica para a educação infantil,
que trata da matriz curricular do município e traz em seu corpo o texto Cuidar e Educar na Escola de Educação Infantil, também da pesquisadora Juliana Pasqualini, o qual aborda na perspectiva histórico-cultural que, entre cuidar e educar na educação infantil, todas as ações do professor, seja nas atividades em que se busca atender às especificidades básicas da criança ou naquelas em que intencionalmente se atua para que a criança aprenda um conteúdo específico, devem ser consideradas como parte dos processos de ensino, devendo estar, portanto, intencionalmente voltadas para impulsionar o desenvolvimento da criança. No texto, o papel do professor e do ensino na educação infantil reafirma-se a concepção de ensino nessa etapa de escolaridade defendida pela autora, bem como nossa rede de ensino, e traz o caráter diretivo do trabalho educativo, no qual o professor é compreendido como aquele que transmite à criança os resultados do desenvolvimento histórico, explícita os traços da atividade humana, cristalizado nos objetos da cultura, mediando sua apropriação, e organiza a atividade da criança, promovendo assim seu desenvolvimento psíquico.